Olá, pessoal. Eu resolvi criar uma série que começou na semana passada, né? Como eu venderia para? Porque eu ouço muito de vocês, ai, Tabata, eu aprendi esse conceito, eu aprendi isso, eu entendi o risco, mas eu tenho muita dificuldade na abordagem, eu não me sinto seguro, ou o cliente respondeu isso, respondeu aquilo, e aí eu travei, eu não consegui desenrolar, não consegui convencê-lo, né? Então, de ouvir esses relatos, né, de tantas objeções, de tantas resistências que o cliente apresenta, né, eu resolvi compilar minha experiência de 15 anos e falar para vocês como eu venderia seguro para diversos setores. Gente, eu já errei muito e também acertei e vi que algumas coisas funcionavam para algumas atividades e para outras não, né? Então, com base nisso, eu acabei ficando, né, experiente como fazer abordagem em diversos segmentos e vou passar isso para vocês vão ver que vão ajudar muito. Tem palavras que vocês não podem usar de forma alguma, tem abordagens que não devem ser feitas e tem algumas que devem ser feitas de determinada maneira, exemplos, né? Como colocar exemplo, como falar do seguro. E é o que eu sempre falo em toda aula de venda, né? As pessoas elas erram, todo mundo que eu vejo, não todo mundo, né? É um certo exagero, mas a maioria das pessoas que eu vejo que vai falar sobre seguro, as pessoas se preocupam muito em falar sobre as coberturas daquele seguro. Até quando o meu gerente do banco liga e vem falar de seguro de vida, ele fica falando de um monte de cobertura que tem um seguro de vida. Ah, tem validez, tem assistência funerária, tem não sei o que lá de câncer e blá 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 blá. Só que assim, ele não me falou o risco. Ele me falou de cobertura. Se eu não acho que eu tenho risco, se eu não parei para prestar atenção no risco, ele podia me relacionar 80 coberturas que eu ia falar: "Ah, legal, não tenho interesse". Porque eu não tenho aquela percepção de risco. As pessoas, quando contratam um seguro de automóvel, a maioria delas não está preocupada em quantas coberturas tem. Ela quer saber qual é a percepção de risco dela: colisão e roubo e furto. Então ela fala o seguinte: cobre roubo, qual que é a minha franquia parcial? E furto, porque ela está pensando no acidente e no roubo e furto. Agora, assistência, guincho, pode reparar, as pessoas que perguntam de guincho, de carro reserva, já tiveram sinistro ou conhece alguém muito próximo que já teve e viu que se tem um número de dias muito limitado de carro reserva é ruim, porque às vezes demora para ter peça, ou se ela teve um acidente muito longe de casa, é ruim ter uma limitação, sei lá, de 200 quilômetros do guincho. Entendem? Então a pessoa precisa ter a percepção do risco para ela ver que determinadas coberturas são importantes. E é isso que a maioria peca quando vai falar de RC profissional ou de D&O. Começa a falar lá de todas as coberturas que tem no seguro de RC profissional para médico, mas o médico nem acha que ele tem risco, então o que você está falando, né? Então, a primeira abordagem, gente, é mostrar o risco, tá? E o primeiro ponto que eu já vou falar aqui, antes de abrir uma apresentação, modelo para vocês terem uma noção, né? Não fale erro médico. Hã? Eu vou falar sobre um seguro de RC profissional para médico e eu não posso falar erro médico? Não pode falar. Treine isso, fique pensando, não pode falar erro médico, não pode falar erro médico, não pode falar. Porque essa é uma expressão um pouco agressiva para médico. Aliás, gente, para a maioria dos profissionais, eu não acho muito legal vocês ficarem enfatizando: olha, você pode errar, viu? Então contrate uma pólice. Quando você vai vender um seguro de carro, você não fica falando para a pessoa: olha, você pode bater o carro, então é melhor você ter um seguro. Não, você indiretamente, sem nem ter prestado atenção, você faz uma abordagem de roubo, de furto, podem bater no carro dela, ela pode deixar o carro estacionado, o carro aparecer batido. Então a gente sempre, né, fala de uma situação que meio que não foi a pessoa que deu causa, né? Porque você não vai ali tá julgando que ela vai cometer falha, né? É um pouco agressivo. Mas para médico, gente, pode comprometer completamente a reunião. Sabe aquela coisa de venda que se você usa uma expressão errada, o cliente já cruza o braço e acabou a reunião, acabou a abordagem? É assim que funciona se você fala de erro médico, que ele pode cometer um erro médico, tá? Aliás, você pode usar a expressão erro médico, mas não se referindo a ele. Eu já vou explicar para vocês como, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês um modelo simples que eu fiz de apresentação ilustrativo, tá? Tá lá na área do aluno, material de apoio ao corretor, pode fazer download, tá? O último slide, vocês podem colocar os dados da corretora, todos os slides são editáveis, então se quiser trocar imagem, trocar cor, trocar texto, enfim, fiquem à vontade, aqui é só uma sugestão, ok?
com base no que eu usei durante muito tempo e deu certo. Fui fazendo ajustes até chegar a esse modelo final. Mas aí você pode deixar com a sua cara, com a sua linguagem, tá? O que é importante é você estar falando na sua linguagem para você se sentir seguro. Então, vamos à apresentação. Seguro RC profissional médico. Essa apresentação, gente, é específica para pessoa física, tá? Então, como eu faria, né? Como eu venderia? O número de ações judiciais contra os médicos tem multiplicado nos últimos anos. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo, gente, se vocês forem abordar um médico de São Paulo, vocês podem usar esse dado, cresceu 5 vezes o número de ações judiciais contra médico no estado de São Paulo nos últimos 6 anos. E por que que cresceu o número de ações judiciais, né? Aí o desavisado vai falar assim, porque o médico erra muito. Não, né, gente? Cuidado. E aí eu coloquei palavras sutis, né? Expressões sutis. Então, voltando, né? O número de ações judiciais contra os médicos tem multiplicado nos últimos anos, pelo inconformismo com o resultado do tratamento. Então, as pessoas, né, elas sabem que existe o risco da cirurgia, então mesmo você alertando, você médico, né, alertando do risco do procedimento, se o familiar dela vem a óbito, ela esquece desse alerta, ela esquece que isso era um risco da cirurgia e pelo inconformismo ela tende a processar, né, o médico, o profissional que conduziu aquela cirurgia. A própria mídia, né, vem fomentado muito o número de matérias que alegam esse tipo de evento, né? Então fica falando muito sobre o assunto. Fulano tá acusando o médico, fulano ficou deformado por causa do médico, né? Isso acaba incitando as pessoas a acharem que todas as intercorrências que elas sofrem, independente de ser um risco ou não daquele procedimento, teria sido uma falha do profissional. E aí a reputação do profissional é questionada, mesmo que ele não errou, ele vai precisar se defender dessa ação, né? E ele corre o risco, lembrando que o juiz não é um médico, né? Então o juiz ali, ele vai condenar de acordo com a convicção dele, e se a gente tá falando de uma situação, de uma cirurgia na coluna, o juiz não é ortopedista, então não significa que se você não errou, ele vai entender que não errou, né? Você tá na mão da interpretação, né? De acordo com o que foi juntado no processo. Ele vai precisar contratar bons advogados e bons peritos para demonstrar para esse juiz que não é advogado, que todos os protocolos foram seguidos, que ele não cometeu qualquer tipo de falha, que o que aconteceu com a pessoa era um risco do procedimento, né? Não houve erro, não houve culpa. Todo o patrimônio, a reputação profissional construídos ao longo de uma carreira em risco. Porque algumas pessoas podem falar assim, mas se ele não errou, né, por que ele deve se preocupar? Gente, porque ele precisa de um bom advogado para se defender. Porque se ele for condenado, além dele ter essa questão financeira, né, imagina, você vai querer ir no obstetra que teve uma condenação pela morte de um bebê no parto, né? É complicado, a imagem profissional dele, a reputação fica questionada. Por isso, é fundamental contratar um seguro de responsabilidade civil profissional, porque aí ele vai estar coberto nas condenações judiciais, tudo que ele for condenado em virtude de uma falha profissional, a seguradora, né, vai indenizar de acordo com as condições da pólice. Ele vai poder contratar os melhores advogados e os melhores peritos para poder fazer uma boa defesa, para preservar a sua reputação e caso, né, realmente ser condenado, aí no caso vai ter a cobertura aqui que eu acabei de citar, vai cobrir danos morais, que também pode acontecer dele ser condenado somente por danos morais. Se ele tem um consultório, né, e essa ação judicial pode vir tanto no nome dele, pessoa física, contra o nome da pessoa jurídica, ele pode contratar cobertura de extensão para PJ, para estar coberto em ambas situações. Se ele é chefe de equipe, ele também pode contratar essa cobertura, né, pelos atos, que ele pode responder pelos atos da equipe dele, né, então isso também é possível no seguro. E a contratação é muito simples, basta preencher um questionário de avaliação de risco. Com o seguro, o médico se preocupará somente com o que realmente importa, a saúde dos seus pacientes. E aqui, o slide para vocês colocarem os dados da corretora. Uma coisa muito importante, dependendo da especialidade do médico, vocês vão ver que a taxa do seguro é bem alta, né? Vamos pensar em um obstetra, né? Tem seguradora que para, sei lá, 200 mil reais, o prêmio é 6 mil reais.
E aí eu falo que entra algumas estratégias até de vendas, né? Que é independente de ser seguro e tal. Gente, quando a gente vai apresentar um produto, né? Tratando o seguro aí como um produto, que o valor é acima da expectativa do cliente, a gente já tem que trazer algumas referências para ele. Porque o que é caro? Depende das referências que você faz. Eu falo que a referência dos segurados costuma ser o seguro de automóvel. Porque ele tem um carro lá que custa 100 mil reais, que vale 100 mil reais a tabela FIPE, e digamos que ele pague 3.500 reais de prêmio de seguro alto. Se você falar, e ele é um obstetra, se você falar que o seguro dele de 100 mil, para proteger 100 mil reais do RC profissional custa 5, na cabeça dele já vai falar, é caro. Porque a referência que ele tem de seguro é o automóvel dele, que é 100 e custa 3,5. Nesse caso é 100 e é 5, entenderam? Então, assim, mesmo que ele não pare para pensar nisso, isso é o inconsciente, que é qual é o valor que a gente traz sobre alguma coisa. Mas o que eu tô falando é que seguro, ele não vai pensar assim, mas espera aí, isso aqui é um seguro de RC profissional. Mas espera aí. Não, ele vai pensar valor de cobertura versus investimento ou custo, né? Que é isso que tá na cabeça do segurado. Então, o que eu falo para vocês? As profissões, aliás, as especialidades que costumam ter um prêmio mais alto são também as que os profissionais costumam ter honorários mais altos. Se vocês pensarem num obstetra, gente, o parto das minhas gêmeas foi 20 mil reais. Pensando que ele fosse contratar um seguro um seguro para ele, né? Nem sei se ele tem seguro. Na época eu nem pensei nisso. Mas assim, que eu nem pensava, nem cogitava a possibilidade dele errar, né? Então eu pensei em seguro. Mas assim, imagina que ele vai contratar uma apólice. E aí a pólice dele, sei lá, é 6 mil reais. Um parto foi 20 mil reais. Só que durante os 9 meses, eu tive consulta todo mês, ele era particular, então todas as pacientes dele, ele recebe particular, então ele cobra o valor da consulta que ele quer, né? Que ele quer assim, que vale, né, o trabalho dele. Ele não tá ali preso ao valor de plano de saúde. Então, pensa, só com um parto, ele paga 3 renovações de apólice. Só que ele tá coberto, de repente, sei lá, em 200 mil reais. Aí vamos pensar um pouquinho mais. Se ele quiser contratar, sei lá, 500 mil, supondo que o prêmio de 500 mil seja 10 mil reais. Gente, um parto desse meu médico paga 2 apólices. Viram como agora ficou barato o investimento, ficou baixo? E pensar que, no caso de um obstetra, se tem algum problema no parto, às vezes a criança fica tetraplégica, fica vegetativa, a criança, né, vem a óbito, nasce morta ou morre pouco tempo depois do parto, a mãe pode vir a falecer. E vocês acham que qual a chance do pai ou da família processar o médico, independente se foi culpa do médico ou não? Gente, inconformismo. Como assim? A minha mulher morreu no parto, tava tudo certo no pré-natal. Como assim ela teve um AVC na hora do parto? Você não viu isso no pré-natal? Como assim faltou oxigênio na hora do parto e a criança nasceu morta? Gente, é a profissão, a especialidade, aliás, que mais tem conformismo. Dificilmente alguém vai aceitar. Uma vez eu vi até num grupo de mães, né, no Facebook, uma mãe perguntando se alguma outra mãe era advogada, porque o segundo filho dela tinha morrido 2 dias depois do parto, de uma doença congênita, e ela falou que isso não foi diagnosticado no pré-natal, e aí tinha uma médica, né, ali no negócio, e também algumas mães advogadas palpitando. E falou, olha, desculpa, mas esse tipo de doença congênita, eu sei que é difícil da gente se conformar e tal, mas realmente não aparece no morfológico, porque é algo que é na fase final ali de formação de determinado órgão, e blá, 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 e blá, blá, blá. E mesmo que tivesse diagnosticado, não teria nada a ser feito, a criança ia nascer, viver poucas horas, ia morrer. Aí uma advogada falou, olha, não compensa você processar, vai ser um desgaste emocional maior ainda. E ela, não, mas eu quero processar, porque eu sei que ele não fez tudo o que ele poderia ter feito. Mesmo outras mães falando para ela, não, mas olha, esse caso, realmente...
Então, vejam, se você chega e fala para ele, você fez essa apresentação que eu fiz, e ele fala, ah, legal, quanto que é esse seguro, né? Qual o valor do prêmio? Ah, é 6 mil reais. Ai, não, deixa, nesse momento caiu muito, eu não sei como vai ser, né? Não, deixa, depois eu vejo. E aí você já fala, olha, então, mas de repente, um parto, sabe, metade dos honorários de um parto paga isso. Imagina você ter que se defender de uma ação, explica o inconformismo da obstetrícia. Gente, na área médica, quanto maior o prêmio, de verdade, é maior o risco mesmo. Então fica mais fácil de você mostrar a importância do seguro. Isso acontece com obstetra, acontece com cirurgião plástico. Gente, cirurgião plástico, quando que ele cobra para fazer para colocar uma prótese de silicone? Com certeza, uma cirurgia dele paga apólice. Aliás, uma cirurgia dele paga 2, 3 apólices. Então, relativizem, sabe? Porque quando a gente fala o valor de forma isolada, parece caro, mas quando a gente começa a comparar com o risco que ele tem e os honorários, opa, não, começa a fazer sentido, tá? Então, tragam essa situação. Dei exemplo para vocês de obstetra, mas todas as atividades vocês podem pesquisar aí, vocês jogam no Google, riscos de ortopedista, riscos de cirurgião tal, cirurgia bariátrica. O risco de uma cirurgia bariátrica é altíssimo, altíssimo. E é claro que o prêmio é um pouco mais alto, não chega a ser o valor de um obstetra, mas também é mais alto. Então, isso é uma técnica que ajuda bastante. Superado isso, e que, aliás, é uma técnica real, né? Não é nenhum artifício de venda, não, gente. Você só tá trazendo, você só tá mostrando para ele que o valor do investimento, gente, é óbvio que você tem que fazer. Óbvio, tá? Agora, passando para a parte 2 dessa aula, como eu contrataria o seguro, como eu venderia, eu falei para vocês, agora como eu contrataria. É tudo igual? Tanto faz? Tem uma seguradora que é melhor? O que eu devo ver? Gente, tem diferenças, tá? Eu fiz um checklist. Se vocês quiserem ter acesso a esse checklist, preencha esse link que tá embaixo aqui do vídeo, nos comentários, que a gente manda para vocês, tá? O checklist. Então, eu recomendo que você siga esse roteirinho para você saber quais perguntas você faz para saber o que você deve observar na contratação da apólice, tá? Então, a primeira pergunta, realiza cirurgia plástica ou procedimento estético? Porque se você responder que sim, tem muitas seguradoras que não têm aceitação para esse risco, e aí você também já mapeia, né, quais são as seguradoras que aceitam atividade estética, e tem seguradora que exclui atividade, qualquer reclamação de procedimento estético. Então, ela aceita lá o risco de repente, mas tem uma exclusão. Então, você anota aqui que já fica um ponto de atenção para você verificar. Realiza transfusão de sangue? Por que eu tô perguntando isso? Gente, todas as perguntas do checklist não são aleatórias, tá? Elas estão aí porque existe um impacto em alguns produtos. Tem seguradora que não cobre transfusão de sangue. Então, você precisa saber se ele realiza ou não, porque aquelas que não cobrem, você já risca. Realiza procedimento para mudança de sexo? Idem, tem seguradora que exclui reclamações dessa natureza. Aí, se você colocar que sim, você também vai ter que não considerar essas seguradoras. Quer se proteger de reclamações de danos morais puros? Ou seja, é aquele dano moral que ocorre independente de um dano corporal ou de um dano material. Quer se proteger de reclamações de dano estético? Também tem seguradora que exclui danos estéticos. E aí, o que é dano estético? É quem faz cirurgia plástica? Não, gente, dano estético, qualquer profissional que tem um risco de dano corporal pode causar um dano estético. Falo que até engenheiro tem um risco de dano estético. Imagina, caiu um pedaço de um viaduto que ele estava construindo numa pessoa que estava passando embaixo, deixou ela desfigurada. Isso é um dano estético, tá? Quer se proteger de reclamações decorrentes da perda de uma chance? Perda de uma chance é quando o médico não diagnostica a tempo, né? Logo no começo, qual é a enfermidade que a pessoa tem. E aí, por conta disso, sei lá, ela tem um câncer e ele diagnostica 2 anos depois, ou 1 ano depois, ou outro profissional que descobre isso e a pessoa perde a chance de tratar desde o começo a doença e isso pode causar problemas e vir até a óbito. Tem seguradora que não cobre. Quer contratar a cobertura para custo de defesa na esfera criminal? Gente, médico, eu recomendo que tenha essa cobertura, principalmente os que têm risco de procedimento cirúrgico ou os que atendem em plantão, emergência,
Porque são pessoas que às vezes ali na correria ou tá muito tempo sem dormir, esquece de perguntar se a pessoa tem alergia a um determinado medicamento ou não identifica, sei lá, determinada condição e a pessoa acaba vindo a óbito no plantão dele. E aí, sei lá, ele é acusado de homicídio culposo, então ele vai precisar de contratar um advogado para se defender na esfera criminal. Quem faz cirurgia, todo mundo que o procedimento tem risco morte, eu recomendo que tenha essa cobertura, porque quando ele for acusado de negligência, num caso que resultou morte, isso é um homicídio culposo, uma acusação pode resultar em uma acusação de homicídio culposo. Então ele vai precisar de advogado para se defender, né? Então eu recomendo que nesses casos vocês contratem com uma seguradora que tem a cobertura para custos de defesa na esfera criminal. Ocupa a função de chefe de equipe em alguma instituição? Se colocar que sim, vai precisar contratar essa cobertura, né, com quem tem. Ocupa o cargo de diretor clínico ou diretor técnico em alguma instituição? Também. Nessas duas perguntas, eu recomendo que mesmo que o médico fale para vocês que não, vocês perguntem se ele tem a intenção no curto prazo, ou sei lá, tem a intenção, né, de ser chefe de equipe ou de ser diretor clínico, né, pela carreira dele. Por quê? Se vocês contratarem com uma seguradora que não tem essa cobertura, não existe a possibilidade de contratar, se ele vier a ser daqui 2, 3 anos e precisar dessa cobertura, vocês vão ter que mudar de seguradora na renovação para amparar esse risco. E mudar de seguradora em apólice, a base de reclamação tem a questão da retroatividade, é uma situação um pouco traumática que pode dar problema no sinistro. Eu não recomendo que mude, a não ser que realmente tenha uma restrição relevante de cobertura. Então, já fique meio antenado aí, já veja se existe alguma possibilidade. E aí, se existir, você já contrate numa seguradora que tem essa cobertura. Você não precisa contratar a cobertura agora, mas existe a opção de, caso no futuro você precise. Quer contratar a cobertura para reclamações contra o CNPJ, extensão pessoa jurídica? Ele tem um consultório? É só ele que atende nesse consultório? Ou é ele e um sócio? E os dois vão contratar a pólice? Aí eu recomendo que contrate na pessoa física e estenda, os dois estenda para a pessoa jurídica. Porque se vier reclamação contra ele ou contra a pessoa jurídica, vai estar coberto. Cuidado, se for uma clínica que tem outros profissionais trabalhando, essa extensão não substitui o seguro da própria clínica, tá? Porque nessa extensão de PJ só vai cobrir reclamações quando o fato gerador for do próprio segurado. Então, se for de outras pessoas, não tá coberto. Por isso que se tiver outras pessoas trabalhando na clínica, aí tem que ter uma apólice da clínica, tá? Quer contratar a cobertura para ato de bom samaritano? Ato de bom samaritano é aquela situação que ele tá na praia, alguém começa a passar mal, né? Se ela se afoga ou começa a infartar, começa a entrar em trabalho de parto, seja qual situação for emergencial, e pergunta, gente, tem algum médico tal? E ele vai lá, corre, socorre, e aí, sei lá, a pessoa vem a óbito, ainda a família processa ele porque fala que ele cometeu algum erro. Então, isso é o ato do bom samaritano, tá, gente? Por que tem que ter essa cobertura? Imagina que ele é um médico de medicina do trabalho, né, que faz aquelas consultas lá de aptidão para o trabalho, e ele tá ali fazendo um parto emergencial e a mãe acaba morrendo no parto. É fora da especialidade dele, ele não é obstetra, então a seguradora vai negar. Então, esse ato do bom samaritano, que ele foi lá ajudar, né, porque ele é médico, né, o dever dele, tem de ter essa cobertura, porque é justamente aí que vai amparar esse tipo de situação. Quer contratar a cobertura para quebra de sigilo profissional? Isso aqui também depende do médico, tá, gente? Todo médico tem que ter sigilo na informação, mas dependendo, sigilo com o paciente, né, na relação médico-paciente, mas dependendo dos pacientes que ele atende, ele pode estar mais exposto, né, de alguém vazar alguma informação, enfim, então, vale a pena você perguntar para ele se precisa ou não essa cobertura. Lembrando que o ataque de hacker que vaza esse tipo de informação no hospital e tudo mais, aí precisa ter o seguro cyber, tá, gente? Que aí não tem, o RC profissional exclui. O médico atende somente pacientes particulares? Por que eu quero saber isso? Gente, um médico que atende só paciente particular, ele tem, quando ele for processado, né, a chance da paciente dele, ou da família da paciente ou do paciente processado e contratar um bom advogado é muito grande, né?
E por que que eu tô falando isso? Porque tem seguradora que limita o valor dos honorários. Ela fala que é 3 vezes o valor da tabela da OAB, ou ela fala que até X% do valor da causa, limitado a 20 mil reais. Então, imagina um médico que atende na Avenida Brasil, numa clínica de esquina, né? Vamos pensar no consultório dele de esquina ali, numa região nobilíssima de São Paulo, que a consulta dele custa 2 mil reais, aí ele contrata um seguro contigo, é um dermatologista dos famosos, aí ele contrata um seguro contigo de 500 mil reais, e aí quando ele tá sendo processado pela blogueira do momento, porque fala que ela ficou com um problema na pele, que, enfim, causou uma deformidade, ela tá toda inchada, enfim, ficou internada 3 meses na UTI por conta do medicamento que ele passou e etc, etc, etc. Essa blogueira processa ele e aí quando ele vai usar a pólice, ele né, vê os advogados e tal e vê um bom advogado para defendê-lo e aí você fala para ele, então, mas sabe o que que é? Na sua apólice tem uma limitação que você pode contratar um advogado até 3 vezes o valor da OAB, né? E aí, nesse caso, o valor da OAB, vamos chutar aí, supondo que seja 3 mil reais. Você pode contratar um advogado de até 9 mil reais. Tudo bem que essa ação aqui, o valor da ação, sei lá, é 500 mil reais, é um assunto complexo e tal, mas nesse caso não aplica os 20%, vai aplicar 20 mil ou 9 mil, enfim, de acordo com o que assegura a tabela. Imagina esse perfil de segurado, com esse perfil de paciente que atende, ter que contratar um advogado recém-formado que está cobrando pelo valor da tabela da OAB. Vocês acham que ele vai conseguir se defender de igual para igual com essa cliente? E aí alguns podem falar, mas se ele for condenado, tudo bem, ele tem seguro, a seguradora que vai pagar a condenação, mas será que ele quer ser condenado? Será que para ele tanto faz ser condenado? Será que não vai manchar a reputação profissional dele, ele ter uma condenação? Eu acredito que sim, né? Então, essa pergunta, ela está atrelada à necessidade de contratar, de repente, com uma seguradora que não tenha essa limitação, tá, gente? E essa limitação não é algo que está escrito lá nas coberturas, tá? Esse aqui é a cobertura com limitação ou sem limitação? Não, gente, tá lá nas entrelinhas do produto para vocês descobrirem. Então, eu recomendo que vocês façam esse checklist, aí vocês abram o comparativo para ver aqui outras situações, tá? Para ver ali dentro do checklist tudo que você precisa e também ficar atentos. Olha, essas seguradoras aqui exclui recusa no atendimento, né? O que que é recusa no atendimento? O paciente chegou lá, ele estava atendendo, ele não pôde atender de repente, se recusou, a pessoa começou a passar mal e o processou por causa disso, porque falou que foi porque ele não atendeu naquele dia, né? Tem seguradora que exclui esse tipo de situação. Aí aqui você vai entender também quem exclui a questão de danos causados aí, danos corporais causados pela transfusão de sangue, a modificação de sexo, quebra de sigilo. E aqui tem uma parte que eu recomendo que vocês leiam, que é os pontos de atenção, que são exclusões que só essa seguradora tem. Então, receita médica não cobre danos causados por uma prescrição de um medicamento ou quando estiver ilegível, ausência do termo de consentimento informado, se for uma reclamação decorrente de vacina para gripe suína, ou infecção de hepatite B e AIDS. Tem seguradora que exclui atendimento online, né? Que é o teleatendimento, telemedicina, que no coronavírus, né? Foi permitido, a gente sabe que vai continuar depois, mas veja, o próprio Ministério da Saúde permitiu e a seguradora não, né? Vejam que no comparativo não tem nenhuma seguradora que estava toda verdinha, né? Então sempre tem ali algum problema. Então você precisa mapear o risco do seu cliente e ver quais são as seguradoras que amparam. E também não vai ser sempre a mesma, depende aí dessas variáveis, né? Se ele atende SUS, ou se ele atende plano de saúde, aí já não é necessário contratar uma seguradora que não tenha limitação nos honorários,
porque aí vai ficar mais atrelado ali, os processos dele vão ser de menor valor, mas aí também depende, né? Se ele atende plano de saúde, que perfil, né? Ele atende One Health, ele atende esses planos, né, que são de executivos, né, de empresa, então também tem que ficar atento a esse cenário para você contratar o seguro certo e não ter problema na hora do sinistro, né? Que esse é o grande objetivo. Eu mostrei como eu venderia e depois como eu contrataria para ninguém ter problema na hora do sinistro. E para quem tem o acesso ao sistema, vou mostrar para vocês como que vocês vão usar. Então, assim, você quer a cobertura de dano moral puro? Aqui, ó, aparece todas as seguradoras que estão atuando nesse segmento. Aí, você quer dano moral puro? Sim. Aí já vai eliminar algumas, né? Perda de uma chance também. Aí vamos ver. Ele atende riscos de. Vamos colocar que ele não quer ter limitação de honorários, porque ele só atende particular, né? Nessa seleção, nós ficamos com 4 opções. Então, vejam que depende muito, né? E que nem sempre eu vou conseguir relacionar todas. Se pode acontecer de um perfil de cliente, você precisar de tudo que tá ali. E aí você vai ponderar, né? Poxa, eu não consigo ter tudo, então, sei lá, de repente, é melhor não ter a cobertura de ato do bom samaritano, abrir mão dessa cobertura, ou abrir mão da cobertura de dano estético, ou de dano moral puro, enfim. Bom, gente, espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido, que vocês não usem o termo, olha, você pode errar, você pode cometer uma falha profissional, você pode trabalhar 36 horas seguidas e errar. Não, gente, não usem isso. Usem muito argumentos de inconformismo, de mídia, falando reiteradamente sobre esse assunto, e as matérias sempre saem a acusação como um fato concreto, né? Ninguém fala, olha, fulano tá acusando Beltrano de erro médico. Não, fulano sofreu erro médico, né? E isso acaba criando na mente das pessoas que existe muito essa situação. Então, poxa, será que quando o meu familiar morreu foi um risco do procedimento ou o médico errou, né? Então, usem sempre assim, de forma hipotética e jogando essa questão do inconformismo, que realmente acontece muito mesmo. Muitas das ações os médicos ganham por conta disso, mas eles vão precisar de bons advogados para se defender. E se for condenado, como eu falei, não tem problema, o seguro tá aí para isso. Obrigada, gente, e toda quarta-feira, às 8h30, temos aula no canal. A aula só fica disponível no YouTube durante a estreia, durante o chat ao vivo. Depois que acabar, a aula sai. Então já deixa aí, já coloca como alarme no seu celular de quarta-feira, às 8h30. Se inscreve no canal, porque você vai receber o lembrete meia hora antes, mais ou menos, e na hora que o vídeo estrear, você também vai receber um outro lembrete e vai vir um tema do vídeo. Então, aí você vai ver se é do seu interesse ou não. Se for, você entra, assiste, manda pergunta no chat. E para você que é aluno, tá lá no Venda Seguro, na plataforma, você entra lá na série Como Vender que vão estar todos os vídeos dessa série, desde o primeiro até o último, a gente ainda vai fazer um monte. Obrigada pela sua audiência e até quarta-feira que vem.